Não dá. Não dá para aguentar esses cainitas no mundo das trevas. Não tem quem possa gostar deles. Eles são cruéis, eles são malignos. Sinceramente, não tem por que você gostar de um cainita. Não tem. Com licença. Vamos abrir a veia aqui. Vamos. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bem-vindos ao Grunge do RPG. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Eduardo. Para quem me conhece, meu nome também é Luiz Eduardo. Faz um certo tempo que eu não gravo um Grunge do RPG porque eu tava trabalhando que nem louco. E agora eu vou tentar voltar a gravar e decidi fazer uma gravação sobre Vampiros, a Máscara. O que acontece é o seguinte, eu gostaria só de deixar algumas coisas claras aqui para tentar explicar a diferença entre o V5, que é o atual cenário de RPG de Vampira Máscara, para o V3, o antigo cenário de RPG. No V3, especialmente na sua fase final, havia uma tentativa de colocar o mundo das trevas literalmente para explodir. Era o apocalipse, a Xerrena, o final da Guerra da Ascensão, a Semana dos Pesadelos já tinha passado, os antediluvianos estavam voltando à vida. E no final, a White Wolf ficou por um certo tempo com esse enredo. Até teve o V20, que eu não pesquisei tanto sobre a história, mas compilava quase tudo que havia até então. Bebam água, já que a gente não pode estar bebendo Fitai. E aí o que acontece? No V5, como o Vampiro Hacking não deu muito certo, não por conta de sua gameplay, mas por conta do enredo que ele tinha e por conta da grande quantidade de fãs que ainda se mantinham fiéis à lore original de Vampiro, o V5 acumulou tudo isso e transformou naquilo que a gente conhece. As diferenças entre o V3 e o V5 são as seguintes. A primeira, com relação à questão dos clãs. Não há tantos, ou pelo menos que eu tenha visto, uma questão sobre as linhagens. As linhagens agora são menores, na verdade, elas fazem parte do próprio clã, se diversificando, com os próprios Hecatas sendo, tem alguns lá que são da família do Giovanni, outras que são da família das Lâmias, que agora não são mais chamadas de Lâmias, e Córgonas. Por que disso? Porque os Giovannis eram uma alusão ao povo italiano, de maneira muito errada, colocando eles como mafiosos e incestuosos. Os Assamitas, que viraram agora Banu Hakim, eram terroristas e agora se tornaram uma figura mais, como que eu posso dizer assim, juiz. Eles julgam a Camarilla em sua maioria. O Ravenous, a mesma coisa, de indianos e ciganos foram transformados em qualquer coisa, mas que são um grupo um pouco mais voltado pro crime. A mesma coisa, sectores de 7 deixaram de ser sectores de 7 para se tornar ministério, para não fazer tanta alusão ao 7, mas ainda assim não deixa de ser. Então houve essa compilação, essa transformação da grande maioria dos clãs, ou melhor, das linhagens, em grupos dentro desses clãs principais, que são, até onde eu me lembre, 13 mesmo, incluindo os próprios Salubre e Tremere. E Tremere é clã, segundo as ideias dos grupos. O outro problema, ou melhor, a outra coisa que tem a ver com relação à Vampira Máscara e as suas mudanças,
está descrita da seguinte maneira. Não é apenas a questão de você consumir sangue agora. Você tem que consumir um sangue específico para potencializar suas habilidades. Caso contrário, você não vai ter tanto efeito quanto gostaria daquela disciplina ou daquela habilidade. Isso ficou muito legal porque a qualquer momento você pode ser atingido pela besta. E aí que está um outro detalhe. Perde-se os pontos de sangue, mas sempre se faz a Rose Check, ou como o pessoal fala, a rolagem de dados. Espera aí que eu já vou explicar. A gameplay ficou muito mais rápida, especialmente por conta dos dados. Você pode utilizar um D10, mas o que acontece? Toda vez que você joga um dado e vai uma cruzinha dessas, é um sucesso crítico, gerando na verdade 2 sucessos. Compreendeu? Toda vez que cai nessa cruzinha aqui, dá pra ver que é uma cruzinha, né? Você consegue 2 sucessos. Uma cruzinha comum, um sucesso. Nada. Opa. Como aqui, ó. Você fracassou. O problema está no seguinte. Essa rolagem de dados que é feita é só um Rose Check comum. Então, se você chega e você tira um sucesso, beleza. Caso contrário, você pode estar acumulando fome, que vai de uma tabela de um gráficozinho de 1 até 5. E quando chega ao 5, a besta te domina. Bem, de qualquer forma, o que importa aqui é ter consciência de que essa questão do terror pessoal foi mais bem trabalhada do que no próprio jogo original de Vampiro à Máscara. Porque a gameplay facilita isso, especialmente porque você tem o que a gente chama de pilar. Pilar é um ser humano que você tem um certo apreço por ele. Ele pode ser um parente distante da sua família, ele pode ser um parente próximo da sua família, ele pode nem ter vínculo com você, sanguineamente falando, ele pode ser somente um artista para um toreador, ele pode ser um líder estudantil para um Bruhá, ele pode ser apenas um rapaz que você gosta de ver ele sofrendo pelos La Sombra. Não importa o que seja, essa questão do pilar, ela vai se tornar uma espécie de pedra no sapato do jogador, porque ele vai ter que lidar com esse pilar. Eu ainda estou elaborando como que eu vou fazer isso em jogo sem deixar de maneira chata, mas não é tão difícil pelo que parece. E por último, mas não menos importante, a questão de que na verdade o V5 ele continua a história do V3 como se o apocalipse nunca tivesse ocorrido, as questões do livro de Nod não fossem verdadeiras, entre aspas. Se você acompanha alguns caras como o Segredos de Narrador, né, do Rodrigo Amadeu, ou Fábulas Cotidianas do Rodrigo Pontes Gonzalez, eu espero que eu tenha falado isso corretamente, você deve saber que na verdade a Gerena está aí na gente, já está aqui entre nós. Seria o mundo das trevas, que é o mundo real, nos tempos atuais. E isso vai gerar um problema grave pra caramba pra quem não souber lidar com isso. Beleza? Então, eu vou terminando por aqui. Era um vídeo rápido só para testar. E para depois eu tentar jogar na internet e ver no que dá. Eu vou ver se eu consigo fazer isso de forma semanal para chamar mais a atenção. Não acredito que vai estar servindo para muita coisa, mas a gente tenta. Até mais e comam seus vegetais.